Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de novembro, encerramento do mês. Ibovespa apresentou queda de 1,64%, fechando abaixo da zona de suporte que já havia destacado na última videoanálise, proporcionada por esses dois fundos anteriores. Logo, o próximo fundo do Ibovespa já vai ser um fundo descendente, abaixo do último fundo. E considerando que o último topo foi abaixo, olhando os topos e fundos principais, já foi abaixo do último topo, temos aqui um cenário de tendência de baixa de curto prazo no Ibovespa, que favorece mais operações na ponta vendedora após movimentos de subida, ou seja, através de topos descendentes no gráfico diário aí no decorrer do mês de dezembro. No mês, falar em mês, o fechamento do mês, o Ibov apresentou queda de 1,63% em novembro. Mas o que eu mais gostaria de destacar no gráfico mensal é que, primeiro, está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Segundo, o Ibov, depois que fechou abaixo dessa zona de suporte importante para o gráfico mensal, por volta dos 47 mil pontos, não consegue mais fechar acima desse patamar, ou seja, movimento de baixa, esse aqui que eu estou mostrando, movimento de correção, já são 3 meses consecutivos tentando, vai lá em cima, mas não consegue se sustentar acima dessa região de 47.000 a 47.500 pontos. Essa correção para mim já começa a ficar madura para quê? Para iniciar um novo movimento de baixa. Logo, se o Ibovespa perder a mínima desse mês, que é 45.105 pontos, já é o primeiro sinal para um possível movimento de baixa no gráfico mensal. Ficará ainda mais relevante a sinalização de baixa após proporcionar mais um pivô, que seria a perda desse suporte aqui, 42.749 pontos. Então, um cenário gráfico de maneira geral, no médio a longo prazo no Ibov, é um cenário negativo. Para reverter essa expectativa, para mim, o Ibov tem que voltar para cima dos 50 mil pontos, arredondando, visto que essa máxima aqui é de 49.752 pontos. No mini índice também aqui apontando forte para baixo, voltando aqui para o gráfico diário, perdendo suportes importantes para a operação com a melhor relação risco-ganho, principalmente pelo gráfico de 60 minutos, o ideal é que tenha uma correção um pouco maior, até mesmo pelo gráfico diário. E tentando pegar uma parte dessa correção, teria que arriscar uma operação contra a tendência, ou seja, compra de day trade. E para isso, o ideal é que acontecesse o quê? No meu modo de ver, que gerasse alguma sinalização de subida, seja vindo aqui para baixo, lembrando que na última hora de pregão perdeu 0,81% enquanto o Ibovespa estava fechado. Então o ideal é que venha aqui para cima dessa região, seja abrindo em queda ou abrindo em alta, mas venha para cima dos 45.205 a 45.250 e proporcione no gráfico de 10 minutos a sinalização de fundo ascendente. Então isso seria 10 ou 15 minutos, seria mais interessante no meu modo de ver para tentar arriscar alguma compra de day trade no índice. Na sequência, para comentar também aqui no mini índice, tá? Para comentar o dólar, vou pegar aqui a série histórica, lembrando que a partir de hoje o dólar já responde aí para o próximo vencimento através do código WDOF16. Então o dólar terminou o dia apresentando aqui uma alta no pregão de hoje de 1,42%, no mês ali, sem considerar as correções, uma leve alta de 0,27%, mas já quebrando uma sequência de mínimas ascendentes, né, aconteceu nesse mês. Logo, no meu entender, o dólar está num cenário de correção de prazo maior. Então, a minha leitura é essa, até que prove-se o contrário. Mas olhando para o gráfico diário, o que nós temos no gráfico diário? O dólar quebrou a sequência de topos e fundos descendentes, ou seja, não está mais em tendência de baixa de curto prazo. Está voltando a ficar mais alinhado com o seu cenário de maneira geral, que é um gráfico mensal e o gráfico semanal, apesar, dentro do que eu falei, de uma correção ali de prazo maior, de um movimento de baixa do gráfico mensal. Então, dentro desse cenário, fica mais interessante, depois do dólar ter rompido aqui para cima essa região de resistência, fica mais interessante buscar operações na ponta compradora, desde que gere uma correção um pouco mais visível aqui no gráfico diário, vem aqui, por exemplo, um candle de baixa, já gera alguma sinalização mais forte no G60 para buscar uma operação na ponta compradora com a melhor relação risco-ganho. É importante ressaltar que o dólar no pregão de hoje, o mini dólar, respeitou uma zona de resistência importante na faixa dos 3.940 pontos a 3.978 pontos. Essa é para mim a principal zona de resistência a ser batida aí nos próximos pregões para o dólar ou mesmo para
buscar aqui uma compra um pouco mais abaixo, olhando para essa região aí como um ponto de possível realização de lucro. É importante também falar em relação a nesse mês que a gente vai buscar, logicamente, tanto no mini dólar quanto no mini índice, operações aí no decorrer do mês de dezembro, operações mais de day trade. Em relação às recomendações, foram 32 no decorrer de novembro, não tem nenhum em aberto nesse momento, a taxa de acerto foi de 50%, ganho total 28,07%, perda 10,31%, que dá um saldo aí de mais 17,76%. Mais importante é esse valor aqui, porque é considerando que você não coloca todo o capital em uma única operação, ou seja, fazendo uma gestão de risco adequada do seu capital e levando em consideração o percentual que eu recomendo para cada operação, o crescimento do capital total no mês de novembro, com as recomendações, foi de 3,43%. E no ano está em 24,08%. Aqui está a curva do capital total desde outubro de 2010, onde eu comecei a fazer as recomendações, registrar e disponibilizar a planilha de controle online aí através do meu site. Aqui está a aba de rentabilidade, mostrando a rentabilidade do ano, e aqui tem a rentabilidade de cada mês no decorrer de 2015. Então tem aqui 3,43%. Voltando aqui para o gráfico da PETR4, considerando aqui a Petro terminou em alta de 0,92%, ainda está ali acima do fundo anterior, respeitando a zona de suporte na faixa de 7,58 a 7,52. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que a Petro apresentou aqui um movimento mais forte de subida e vem apresentando um pouco mais fraco de queda. Se abrir caindo e gerar depois uma sinalização de fundo ascendente no G60, seria uma das alternativas de se buscar alguma compra focado um pouco mais em day trade, dependendo do desenrolar dessa entrada, podendo carregar para os próximos pregões. Mas no mês, a Petro apresentou aqui uma leve queda de 0,52%. Fato também algo semelhante ao Ibovespa, a Petro está em tendência de baixo, topos e fundos descendentes pelo gráfico mensal. Já testou essa zona aqui importante de resistência por volta dos R$ 8,00 até R$ 8,18, zona pesada de resistência, já foi várias vezes lá para cima e não consegue se sustentar acima. Enfim, o ativo vai respeitando esse patamar, e a perda da mínima desse mês, que é de 7,23, reforça a chance de manter-se num movimento de baixa aqui do gráfico mensal, voltar a cair aí pelo gráfico mensal. Vale 5, que teve um mês péssimo, queda de 24,23% a favor da sua tendência de baixa de longo prazo. Suporte agora eu poderia citar aqui os R$ 10 número redondo, e depois disso, olhando para um fundo anterior no gráfico mensal, seria lá por volta dos R$ 9,00 a R$ 8,80. Então a Vale aqui pelo diário terminou em queda de 4,06% com gap de baixa, está esticada para baixo, traz a possibilidade de se trabalhar com a compra contra tendência, mais arriscado. O ideal é que busque operações de contra-tendência se for de compra para day trade, e o ideal até que supere a máxima, primeiramente supere a máxima de um pregão anterior, para favorecer um pouco mais a busca aí de compra de fundo ascendente, por exemplo, no gráfico de 60 minutos. Na sequência, PSSA3, chega a recomendar duas compras hoje, a Lame 4 e na PSSA3. Na Lame 4 não executei essa entrada, e na PSSA3 eu executei essa entrada. Motivo que me levou para a compra da PSSA3. O ativo vinha com topos e fundos ascendentes, aqui no gráfico diário, gerou uma correção. No pregão de hoje, apresentou aqui, o pregão de hoje começa nesse candle, apresentou um movimento forte de alta, superando a máxima do pregão anterior e também a máxima da semana anterior. Baseado nisso, o ativo fez esse recuo. Na hora que fez esse recuo, respeitou em fechamento no G60 uma zona de resistência que já havia sido superada aqui, ó. Essa região aqui desse fundo anterior, junto com o suporte ali desses candles aqui anteriores. Então respeitou nesse candle, e aí eu optei por uma compra se superasse a máxima desse candle aqui anterior, do último candle, da máxima, quebrasse a máxima descendente aqui que ele tinha proporcionado no G60, que era superar os 35,13. Então superou, mas logo na sequência foi perdendo força e veio para baixo dos R$ 34,43, que já foi um sinal muito ruim para a nossa posição, e acionando o stop da nossa operação, gerando aqui um resultado de 2,31% de perda na operação, e no capital total uma redução de 0,33%. A operação da Lame 4 foi cancelada. Na sequência, Ciel3, pelo gráfico mensal, a gente pode observar que a Ciel3 vem no processo de correção.
pelo menos está em tendência de alta, muda totalmente essa tendência se voltar a trabalhar principalmente para baixo ali dos R$30, uma região de suporte mais forte nela na faixa dos R$33. Pregão de hoje, queda de 4,75%, topos e fundos descendentes, como eu falei lá no Ibovespa, favorecendo mais o que buscar operações na ponta vendedora após algum movimento de alta mais característico no gráfico diário, ou mesmo arriscando um pouco mais através de um topo descendente no gráfico de 60 minutos. Então é um papel mais para ponta vendedora. BBAS3, que vinha apresentando aqui, Banco do Brasil, que vinha apresentando topos e fundos ascendentes, olhando a linha de tendência de alta, está lá batendo essa linha de tendência de alta. Traçando certinho aqui no fundo anterior, está batendo essa linha de tendência de alta, que pode trazer um repique de alta dessa ação. Mas o fato principal é que ela perdeu um fundo anterior, quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes. Se a gente traçar a linha de tendência de alta nesse fundo aqui, já faz bastante tempo que foi perdida. Fato principal é que o ativo ficou com tendência indefinida. Logo, fica mais favorável para se buscar alguma venda de topo descendente. Mas enquanto não gerar um movimento de subida no gráfico diário, tentando pegar algum movimento de repique, a gente ficaria atento num prazo menor, num gráfico intraday, buscando alguma operação também na ponta compradora de curtíssimo prazo na ação com risco um pouco maior. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até a nossa próxima videoanálise.